Agora vamos falar sobre entradas e saídas de caracteres na tela. Bom, em C a gente pode fazer isso, né? A gente consegue, a linguagem C nos permite que através do terminal do sistema operacional, por exemplo, seja ele Windows, Linux, né, ou outro sistema operacional de sua escolha, no terminal aí eu acho que todo mundo já conhece, já tem esse conceito do que é o terminal do sistema operacional, né? É uma ferramenta de manipulação de arquivos, né? Que não é via interface normal, né? Ali eu sou capaz de manipular arquivos do sistema operacional, né, de forma mais específica. Então, o C ele permite a gente ler caracteres, né, de um determinado programa, ler e imprimir caracteres através do terminal. Bom, e aí eu tenho dois comandos aqui para fazer isso, né, para entrada e saída de caractere. Um deles é o getChar, tá, que lê o próximo caractere de entrada de um fluxo de texto. Então, ele vai ler um fluxo de texto, tá, e o retorna como um determinado valor. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço aí C igual a getChar, a variável, né, C contém o próximo caractere de entrada, a que eu estou entrando no teclado. E o putChar, né, ele vai imprimir um caractere toda vez que ele é chamado. Então, basicamente é isso. Ele vai imprimir na tela. Então, se eu uso o método putChar, né, e passo para ele o que eu quero imprimir, eu vou estar mostrando o caractere que eu acabei de ler. Tá? Então, por exemplo, um exemplo simples aqui de um programa que copia o que eu estou entrando como dado no teclado para saída. Tá? Então, para usar getChar e putChar, eles são da biblioteca Standard Input and Output, a stdio.h. Tá? Então, aqui eu tenho um método void main aqui, né? Vou colocar aqui minha caneta. Então, aqui eu tenho o meu método main principal. Eu coloquei aqui que ele não recebe, ele não tem retorno, tá? Não estou retornando nada para ele não acabar, né? Na hora que chegar aqui no final da leitura ele não acabar. Eu quero que esse significa o quê? Que esse programa vai ficar rodando até eu dar um determinado comando para ele, tá? E aqui também não passo nada de parâmetro para ele, tá? E aqui eu tenho essa variável int c. E aqui eu pergunto o seguinte, olha, enquanto, tá? Depois nós vamos explicar o comando enquanto. Então o que está acontecendo aqui? Ó? O C recebe getChar, ele vai continuar, né? O programa vai continuar funcionando até que eu chegue ao final do meu arquivo. O que é esse EOF aqui, né? End of file, fim do arquivo. Mas como que ele vai saber que é o fim do arquivo? Né? Porque aqui é qual arquivo? O arquivo de código ou o arquivo mesmo que eu estou digitando, né? O meu terminal de entrada e saída. No caso, é o terminal de entrada e saída, quando eu digitar -1. Significa que eu cheguei no final do meu arquivo. Então, quando eu executar esse programa aqui, quando eu executar esse programa no meu terminal, né, do sistema operacional, o que vai acontecer? Qualquer coisa que eu digitar no meu teclado e der Enter, ele vai imprimir igual. E aí ele vai ficar, depois que ele imprime, ele vai ficar promptando. Ele vai estar habilitado para digitar de novo. Então eu fico digitando, dando Enter, ele mostra. Digito, dou Enter, ele mostra. Digito, dou Enter, ele mostra. Até que eu digitar -1. Na hora que eu digito -1, ele para ele encerra a execução do programa. Então é isso que esse programa está fazendo. E aí, tem uma pergunta que eu coloquei. Por que usar int para variável c? Tá? É para o seguinte, um caractere, ele é o quê, basicamente? Ele é uma sequência de zeros e uns. Tá? Então, um caractere, para a linguagem de programação, né, para o compilador, para o computador, ele é zeros e uns. E uma variável do tipo inteiro, ela consegue armazenar zeros e uns. E além disso, o seguinte, uma variável do tipo inteiro, ela tem um tamanho maior do que uma variável do tipo caractere. O tamanho dela é maior. Tá? Então, não tem problema nenhum de eu usar, tá? Porque eu não vou perder dados, tá? Não vou ter perda de dados. Então, por isso que eu uso aqui a variável C aqui como int, tá? O C, a linguagem C reconhece isso sem problemas, não tem problema nenhum. Então, até o próximo vídeo.